lá, vamos falar sobre o Orediano. Acho que pode ser um assunto interessante, até porque foi uma informação exclusiva que a gente trouxe hoje. Sobre o Luca Orediano. O Orediano é um jogador de 23 anos que chegou ao Vasco da Gama no ano passado por cerca de 20 milhões de reais, né? O Vasco, inclusive, fez essa compra à vista, pagou integralmente ao Vélez. Foi uma das poucas compras aí à vista que o Vasco fez no ano passado, com um aporte, uma contratação feita pelo Paulo Brax. O Orediano era, de fato, um destaque do Vélez no campeonato argentino. Era um garoto muito promissor e tinha o perfil daquelas contratações da 777, que é um perfil de contratações para você não só ter um bom atleta no seu elenco, como desenvolver e, obviamente, vender, porque você precisa ganhar dinheiro, é um jogador com preço de revenda. Quando você vai fazer um investimento alto, você tem que pensar nisso também. O ano do Orediano foi muito ruim. Não só por ele, por culpa dele, mas também ele teve algumas lesões, coisas que você não controla, e ele não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. Desde o início, quando a gente avaliava o Luca Orediano, todo mundo entendia também que ele tinha potencial. Isso é muito claro quando ele toca na bola, isso é muito claro quando você vê a velocidade, a condução que ele tem em espaços curtos. Era um jogador com potencial, isso é fato. Tecnicamente falando, acho que todo mundo concorda, tá? E eu sempre falo isso, de que quando um jogador é estrangeiro, ele demora ainda mais a se adaptar. Eu sempre cito também o exemplo do John Arias no Fluminense. Quando ele chega na primeira temporada dele, pra mim o John Arias hoje é o melhor ponta do futebol sul-americano, não à toa um grande craque do Fluminense, campeão da Libertadores. No primeiro ano do John Arias, ele não foi bem, ele precisou se adaptar, ele precisou entender o que é o futebol brasileiro. E eu poderia citar aqui diversos nomes que também precisaram. Deixa eu tirar aqui o WhatsApp. Como eu vinha falando, todo jogador sul-americano, estrangeiro, ele precisa de uma adaptação, porque isso faz parte, é normal. Quantos e quantos jogadores brasileiros não vão para a Europa, não vão para outro lugar e não conseguem se adaptar justamente por conta da dificuldade de você viver em outra cultura, de você viver em outro país. Isso acontece com qualquer pessoa. Só que quando você faz uma contratação, e aí é fato que o Luca Orediano não conseguiu se adaptar não só ao futebol brasileiro, mas como ao Vasco da Gama, como também a nossa cultura, ele é um jogador introvertido. Uma das poucas citações que o Maurício Barbieri, que a gente pode resgatar, uma das poucas coisas interessantes que ele falou sobre os jogadores do Vasco naquela época, era de que o Luca Orediano era um jogador introvertido, era um jogador mais retraído, era um cara que praticamente não falava, sabe? E quando você vai contratar um atleta e você faz o maior investimento da temporada nesse atleta, que foi o que aconteceu sob a gestão do Paulo Brax e do Luiz Melo, cara, tem que ser um tiro certo. Você vai gastar 20 milhões de reais num jogador, ele tem que ser um tiro certo. E o Luca Orediano, claramente, não pela técnica, mas numa questão de análise, ele foi uma análise mal feita. Uma análise, e quando você vai fazer essa análise para contratar um atleta, você também tem que saber o perfil, a personalidade. O que aquele cara ali pode entregar, como ele pode se adaptar. A personalidade dentro do jogador de futebol, ela tem uma porcentagem muito grande no desempenho daquele cara ali quando ele vai pra dentro de campo. Às vezes você vê jogadores muito mais talentosos, mas que tem uma personalidade mais retraída, que tem um mental um pouco mais fraco, que não consegue se adaptar e que rendem muito menos do que caras que estão tecnicamente piores, só que tem culhão, tem vontade, tem o mental forte. Isso acontece. Isso acontece. Então acho que o Luca Orediano, no caso da avaliação da contratação dele, ela foi mal feita. Não pelo talento. Talento ele tem. Tecnicamente ele tem. Pode ser que num contexto no futebol argentino ou em outro lugar, ele consiga colocar esse talento em campo. Mas no Vasco, no futebol brasileiro, e ele não quer ficar no futebol brasileiro, ele não conseguiu fazer isso. E isso é culpa dele, obviamente. É um jogador que saiu do seu país, onde fazia uma boa temporada, mas eu acredito que desde o início nunca foi uma grande vontade do Luca Orediano de vestir a camisa do Vasco. Foi muito mais, talvez, numa necessidade do Vélez de ganhar dinheiro, de um dinheiro à vista, do Vasco de dar uma resposta ao mercado,
E essa contratação foi feita de forma errada. O reflexo disso, não só o episódio em relação ao braço, que eu até não defendi, mas tentei entender o lado do atleta, porque a gente não tá falando só de uma temporada, a gente tá falando de uma carreira inteira, quando ele preferiu engessar em vez de colocar uma luva de proteção, que ele poderia jogar a reta final do Campeonato Brasileiro, e ele optou por engessar e ficar fora da temporada do futebol brasileiro. E a informação que a gente teve, que a gente deu hoje exclusivamente, é que o Emiliano Dias, que é um cara que tem um contato maior com esses atletas nesse tipo de conversa, ele sentou para conversar com o Luca Orediano e nessa conversa ele falou: Luca, a gente conta com você, você é um jogador que tem muito potencial, você vai receber mais oportunidades, você é um cara que o Vasco conta. O Vasco não fez um investimento alto em você para não contar. O contexto da temporada passada era diferente. Era um contexto de necessidade. E ele até jogou alguns jogos com o Ramon e foi importante em um jogo contra o Cuiabá. Porém, em muitos jogos onde você vê a característica do Luca, que não é uma característica de marcação, não tinha como o Vasco abrir mão de uma característica de marcação naquele momento, porque ele é um jogador muito frágil defensivamente. Isso é fato. E é algo que ele teria que trabalhar com o tempo. Então, esse processo de maturação não aconteceu, não só porque o Vasco teve uma temporada difícil, mas o próprio Luca não se ajudou em relação a isso. Ele não conseguiu. Ele quer sair do futebol brasileiro. E por isso, ele tá fora da viagem pro Uruguai. Ele tá fora da lista de relacionados. Daqui a pouco eu vou botar a lista aqui, inclusive, dessa viagem. Eu acho que a melhor coisa que o Vasco pode fazer, como bem disse o Alexandre Matos hoje em entrevista coletiva, inclusive a gente deu essa notícia minutos antes da entrevista coletiva começar. Eu acho que ele foi pego de surpresa da gente ter conseguido descobrir isso. E aí a gente vai pra coletiva e as perguntas começam. E o Matos fala, cara, olha, vai ficar no Vasco quem quer ficar no Vasco. Entendeu? Vai ficar no Vasco quem quer ficar no Vasco e o Luca não quer ficar no Vasco. Só que ele é um alto investimento, ele é um ativo do clube, 100%. E que para você negociar esse atleta, você precisa ter boas propostas. O empresário dele, já que ele não quer continuar, também precisa buscar um novo clube para ele. Precisa buscar uma nova adaptação para ele. E uma nova composição financeira, porque o Vasco não vai sair de mãos atadas. O Vasco não vai entregar o Luca de bandeja. Não vai deixar esse cara sair porque são 20 milhões de reais, cara. É um dinheiro altíssimo. Altíssimo. Tá? E é completamente normal que ele fique fora dessa lista de relacionados, já que ele mesmo não quer fazer parte do grupo. Na minha visão é isso. O Vasco tem que negociar o atleta. Se ele não quer ficar, tchau e benção. Boa sorte. Lamento, que potencial ele tinha. Mas, como eu disse aqui, existem jogadores que às vezes têm menos talento e que rendem muito mais por conta disso aqui, ó. A cabeça, tá? A cabeça.